Bom dia, meninos, né? Nós vamos aí para os principais problemas da poluição do ar, né? Finalizando aí nosso capítulo, quase finalizando o módulo, né? Então, nós vamos aí para o capítulo 11, vamos finalizar esse capítulo, né? Sobre a poluição do ar, né? E seus principais poluentes aí, né? Na aula passada, nós falamos que os poluentes atmosféricos, né? Eles são classificados de acordo com os elementos químicos que os constituem. Então, é importante identificá-los, né? Para poder detectar, né? A fonte causadora dessa poluição. Falamos para vocês, né? Um dos problemas causados pela poluição atmosférica é a chuva ácida. Falamos na quinta-feira passada sobre inversão térmica, né? Que é aquele que pode acarretar problemas à saúde, né? E falamos sobre a chuva ácida. Então, só para revisar para vocês, né? O que seria essa chuva ácida? Então, as chuvas ácidas, elas são as chuvas, né? Ou qualquer outra forma de precipitação, também pode ser neve ou granizo, que tem características ácidas, né? Eu falei para vocês que isso acontece nos grandes centros urbanos, né? E aí eles podem alterar os componentes, os nutrientes, principalmente do solo e da água. E essa alteração, gente, no solo, ela dificulta o crescimento. Então, na emissão dos gases poluentes vai ter substâncias que vai formar essa chuva ácida. Então, uma chuva normal, ela tem pH em torno de 5,6 e uma chuva ácida em torno de 5. A leve acidez ela é observada nas chuvas normais, tá? Porque ela é provocada pela presença do dióxido de carbono ou gás carbônico na atmosfera. E que vai dar, né, a presença do ácido carbônico aí. Então, o que acontece? Como que ocorre a formação da chuva ácida, né? As indústrias, elas lançam lá nas suas fumaças, e aí nas fumaças vai ter óxido de enxofre e nitrogênio, do escapamento dos veículos também, né? Isso entra na atmosfera, né? Lançado na atmosfera. Os ácidos presentes, né, nas indústrias, né? E aí das queimadas e tudo mais, isso lá na atmosfera entram em reações químicas e aí formam alguns gases, algumas substâncias, né, que entram em contato com a água e deixando aí a chuva ácida, né? Então, nós temos o ácido sulfúrico, né? E o dióxido de enxofre, né? Que também participa aí. Esses gases com os ácidos, né? Eles vão ajudar a deteriorar os edifícios, os monumentos, né? Porque a chuva vem ácida, né? Os portões, por isso que os portões, com os tempos, eles vão enferrujando, danificam as árvores. Os lagos, né? Também ficam danificados, ficam envenenados, então pode matar as plantas e os animais aquáticos. O solo se torna ácido, as pessoas, né? Essa chuva pode prejudicar as pessoas, né? E as plantas absorvem essas substâncias venenosas, porque eles se acumulam no solo e as raízes fazem essa absorção. Então, revisamos aí a chuva ácida. Agora nós vamos para o efeito estufa, né? O que é o efeito estufa, né? O efeito estufa, a gente já estudou ele antes. Ele é um efeito, né, que permite a existência da vida no planeta Terra. A faixa de temperatura, né, ela se mantém
com o efeito estufa natural, né? Então, nós temos aí o efeito estufa natural, que ele faz bem para o nosso planeta. Qual que é o problema dele? É a intensificação, né? O que que acontece com a intensificação, né? Só revisando aí, então, antes de eu falar da intensificação, eu esqueci que tinha colocado esse slide, né? Lembrando que efeito estufa é um efeito natural da Terra que mantém a temperatura adequada, tá? Então, essa temperatura adequada, ela possibilita a existência de vida no planeta, tá? Então, sem o efeito estufa, o nosso planeta, né, provavelmente não teria condições da gente viver nele, porque durante o dia fica extremamente quente, durante a noite congelado, né? Então, teríamos aí os dois extremos. Então, ele absorve calor durante o dia para manter a terra aquecida durante a noite. Então, aqui só para vocês entenderem o efeito estufa, né? Ele é um efeito de retenção de calor natural, né? A Terra, durante o dia, ela absorve a radiação solar. E aí, durante a noite, usa esse calor que ela reteve para aquecer o planeta, tá? Então, essa camada clarinha em volta aí é a camada de ozônio. Então, os raios solares vêm, passa pela camada de ozônio que vai filtrar, né? E aquece o planeta durante o dia. Parte desse calor volta para o espaço e parte dele fica retido para poder aquecer. Qual que é o problema do efeito estufa, que a gente fala intensificação? Que os poluentes, né, lançados no ar, eles ficam retidos aí abaixo da camada de ozônio, né, logo acima da superfície. E aí, durante o dia, a radiação solar vem, aquece o planeta, e aí no final do dia, o que não foi absorvido volta para o espaço. Só que com o aumento da poluição, os poluentes ficam aí, segura essa radiação solar, não deixando ela dissipar completamente para o espaço. E aí o planeta ele vai ficando super aquecido, tem um aquecimento durante o dia e durante a noite. Olha, aqui só para mostrar para vocês, né? O de amarelinho é a radiação solar que a Terra absorve, o de laranja ela absorve e parte dela é retido, né? Não fica. Então, o que que acontece? A radiação solar atravessa a atmosfera e a maior parte é absorvida pela superfície da Terra. A radiação solar, né, que não é absorvida, ela é refletida de volta para o espaço, né, pelas nuvens e a superfície terrestre. A parte da radiação solar, né, que é o calor que é refletido na superfície da Terra, não é regressida para o espaço e ela ficando aí retida, né? E com isso, né, a camada de gases de estufa que envolve o planeta mantém a Terra aquecida. E aí a gente tem um aumento de temperatura. Os principais gases, né, causadores deste efeito são o dióxido de carbono, que é produzido pela queima de combustíveis fósseis, o óxido nitroso, o metano, que é seu HK4, o clorofluorcarboneto, que é o CFC, e o ozônio. O maior problema aí que nós temos é o CFC, tá? Porque o CFC, quando ele chega na camada lá na atmosfera, ele é separado em partículas e o cloro vai e destrói o ozônio, aí provocando buraco na camada de ozônio. A gente já falou sobre isso também. Aí, quando eu tenho essa intensificação do efeito estufa, gera um probleminha chamado de aquecimento global, amores. E esse aquecimento global, ele pode provocar a extinção de até 30% das espécies, né, do planeta. Então, o livro de vocês, na página 39, né, ele fala que teve uma conferência internacional sobre o aquecimento global
né, no qual tem um relatório que ameaça a sobrevivência da humanidade, né? E aí ele fala sobre a questão das mudanças climáticas que a gente precisa interromper, né? Senão, nós temos um problema enorme. Aí nós já temos o problema do desgelo das geleiras, né? Que tem o aumento do nível do mar, né? Diminuição de alimentação. Alguns animais já começaram a entrar em extinção por causa da perda do seu habitat. Então, aí é todo um estudo por trás, né? Sobre o aquecimento global. Então, não é política, não é marketing, né? Nós temos sim um problema e ele está, né, se agravando a cada ano. Então, as consequências desse efeito estufa é que os gases, né, que são que vêm aí da queima de combustíveis e do desmatamento, isso tudo em excesso, né, superaquece o planeta, trazendo consequências desastrosas, como eu já falei para vocês, o derretimento das calotas polares e as mudanças climáticas. Com o derretimento das calotas polares, né, o nível dos oceanos está aumentando. E aí nós temos a maior também incidência de furacões, tufões, ciclones, né? Secas. Na nossa live de terça, vocês me perguntaram, né? Vocês agora sabem qual que é a diferença entre furacões, tufões e ciclones, né? E aí, com isso tudo, a gente tem a extinção de espécie e a destruição dos ecossistemas. Nós temos algumas doenças mais comuns aí associadas à poluição do ar. Nós temos aí câncer de pulmão, temos bronquite, asma e rinite. Além disso, nós ainda temos pneumonias também, tá? Então, essas aí que eu falei são as mais comuns. No livro de vocês, eles falam um pouquinho, né, que os poluentes do ar atmosférico afetam principalmente os órgãos do sistema respiratório, né, a asma, os bronquíolos, eles fecham e o ar não passa, então aí a pessoa tem que usar uma bombinha como essa. Nós temos a bronquite, que é a inflamação nos brônquios, efizema pulmonar, o pulmão vai ficando enrijecido, e nós temos a pneumonia também, tá? Nós ainda temos a pneumonia, que é uma outra doença também que mata, né? A rinite, ela é uma rinite alérgica. Aí eu tenho, né, os principais poluentes e os efeitos sobre a saúde, o óxido de carbono, o monóxido de carbono, ele vai diminuir o suprimento de oxigênio, né? Esse oxigênio ele liga a hemoglobina, é o que carrega o oxigênio no sangue. Se eu tiver partículas nesses poluentes, eu vou ter uma inflamação, eu vou ter substâncias cancerígenas, né? Disruptor endócrino, né? Translocação. Já o dióxido de enxofre, o ozônio, né? Eles vão irritar a mucosa respiratória dos olhos. Quais as consequências para a saúde com relação à poluição, né? Então, eu tenho irritação nas vias respiratórias, eu vou ter agravamento das doenças respiratórias, aparecimento de problemas cardiovasculares, diminuição na qualidade de vida, aumento de risco de cancro dos pulmões e das vias respiratórias, alterações dos níveis de hormonais nos homens, né? A inalação de metais pesados presente em áreas de muita circulação de veículos pode provocar doença do coração, mal de Parkinson, Alzheimer e distúrbio de ansiedade. Pode provocar enfraquecimento do sistema imunológico, então assim ele diminui o poder de ação do organismo em combater um vírus, uma bactéria.
O livro de vocês traz informações sobre o tabagismo. Até ele está lá em Saúde em Foco sobre o tabagismo passivo. O que é o tabagismo passivo? É quando a gente fica perto de pessoas que são fumantes. Então a gente acaba inalando a fumaça que faz mal igual, mais mal como se a gente tivesse fumado, né? Então a gente fala de fumante passivo, né? É aquele que vai inalar a fumaça ali, certo? É porque ele tá do lado da pessoa com quem fuma, então ele pode ficar doente. Quem fuma, seja quem fuma o próprio cigarro ou você fica do lado da pessoa que fuma, eu vou ter diminuição da sua deficiência física, capacidade vital e as pessoas ficam doentes, né? Diminuir a expectativa de vida, aumenta a chance de doenças do coração e de vasos sanguíneos, né? Causa mortes prematuras, aumento de chance de câncer de pulmão, boca, esôfago, estômago, intestino, bexiga e próstata. Aumenta a chance de nascimento de crianças prematuras, por isso que durante a gravidez é proibido. Aumenta a irritação nos olhos, nariz, laringe, bronquite, efizema pulmonar, asma e enfermidades na boca, órgãos digestivos, rins e bexiga. Então, a gripe é uma das doenças aí que atinge o sistema respiratório e que está relacionada também com a poluição. Então, essa gripe ela ocorre facilmente, pode ser pelo ar, pela fala, tosse, espirro, né? Ou por meio de uma transmissão indireta, que é o contato manual, né? Por isso que a gente tem que usar álcool em gel sempre. É importante manter nas mãos sempre limpas e com os lençóis descartáveis. Uma pessoa pode transmitir a gripe por duas 2 dias antes e até 5 dias após o aparecimento dos sintomas. Isso é para gripe comum, tá, meninos? O livro de vocês, ele traz uma sequência aí de coisas que tá na página 44. Agora, para atividade para casa, vocês vão fazer no livro a 47 a 48 e vai postar para mim essas atividades lá, tá? A correção vai acontecer na live de segunda. Nós também estamos em andamento com o projeto aí da autoestima, ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje nós temos aí aula de gramática, estaremos aí fazendo o estudo da acentuação de monossílabos tônicos e de palavras oxítonas, tá? Só relembrá-los de que durante as videoaulas nós estamos utilizando o material impresso que vocês têm, o livro, né, o módulo 4, porque nós estamos no quarto bimestre já, tá? Algumas semanas. E durante as lives continuamos aí utilizando materiais extras, materiais complementares, tá? Outras fontes aí de estudo. Nós trabalhamos aí com documento em Word, slide, imagens, trabalhos, né, também no Word. Fizemos também formulário em forma de atividade lá no Classroom, então né, nós estamos aí com um volume bom aí de materiais aí para que vocês possam aí estar estudando e complementando aí o estudo de vocês, tá? Então, hoje, nós estaremos utilizando o livro, né, lá na acentuação de monossílabos tônicos e de oxítonas. Começa aqui, ó, deixa eu marcar aqui, página 64, tá? Opa. Gente, eu mexi aqui, pronto. Beleza, eu vou começar aqui com vocês, lendo já os exercícios e mesclando aí com as explicações, assim como é feito
aqui no livro. E aí, durante as lives, nós continuamos esse estudo, mas com uma outra abordagem, com uma outra fonte de pesquisa e de estudo, tá? Então, vamos aqui. Acentuação de monossílabos tônicos e de oxítonas, tá? Eu não coloquei o de lá no título do vídeo, só por questões estéticas mesmo, tá? Pra ficar um tamanho de letra melhor e tudo, tá? Mas o título é esse aqui. Vamos lá, refletindo e conceituando. Gente, nós temos aí esse poema, Canção ao Sabiá. Dó, ré, mi, canteio bem te vi, ré, mi, fá, imitando o sabiá. Sol, lá, si, foi então que percebi, caro sabiá. Dó, ré, mi, não faz sol lá como faz aqui. São textos de várias das autoras, né? Então aí não tem nenhuma especificação. Então vamos aqui. Primeiro eu vou ler os exercícios, depois a gente vai passar para essa primeira parte aqui, tá? Número 1, pega minha caneta aqui. Número 1. A poesia e música nasceram juntas. Por isso, até o século XVI, os poemas não eram feitos para ser lidos, mas sim cantados. O poema lido, apesar de ser atual, apresenta palavras que remetem ao campo da música. Identifique-as e escreva-as. Gente, tá pedindo aqui para você voltar aqui nesse poema, tá? E, né, identificar, né, e escrevê-las aqui nessas linhas, palavras que são do campo da música, que fazem parte desse universo musical, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Bem simplificada essa parte aqui. Então, são palavras que fazem parte do universo musical. 2. Sublinhe no poema as palavras que foram acentuadas graficamente, ou seja, aquelas que têm o sinal. Por mais que elas tenham um som forte, tem palavras que têm um som forte, mas ela não tem o acento gráfico. Nesse caso aqui, você vai procurar as que têm o acento gráfico. Por exemplo, aqui, ó, o sabiá. Sabiá tem um acento gráfico, então ela foi acentuada graficamente. E vai classificar segundo a sílaba tônica, gente. Monossílabo tônico ou palavra oxítona. Nós vamos relembrar aqui. O que é um monossílabo tônico? É uma palavra composta por apenas uma sílaba, mas que tem o som forte. Palavras oxítonas são aquelas que são acentuadas, que têm um som mais forte na última sílaba. Só relembrando aí vocês, tá? Porque vocês já viram isso. Então, o monossílabo tônico é uma palavra composta apenas por uma sílaba e ela é forte. A oxítona, palavras oxítonas, são aquelas acentuadas ou que tem um som mais forte, né? Ou seja, né, tem uma intensidade na última sílaba, ok? Vamos aqui, ó. Número 3. As notas musicais mi, sol, si não são acentuadas graficamente. No entanto, elas são consideradas o quê? Monossílabos tônicos também, né? Observando aí a terminação dessas palavras, é possível deduzir que somente monossílabos tônicos terminados em recebem ou não, né, de S, né, recebem o acento. Então, vocês vão completar aí essa afirmação. E aí, como que vocês vão completar? De acordo com as explicações, de acordo com o que nós falamos aqui dos monossílabos, tá? Letra A, ó. As palavras do poema acentuadas graficamente são classificadas como monossílabos tônicos e oxítonas. Veja a seguir as regras de acentuação gráfica dessas palavras. Então, aqui, recebem acento gráfico os monossílabos tônicos terminados em A, S, S, O, S, E, com acento I, Is, O, Ois, Eu, Eus. Recebem acento gráfico oxítonas terminadas em AS, ES, OS, EM ou ENS. Aí você vai falar assim, nossa, e agora eu vou ter que memorizar isso aí tudo. Não, você não vai conseguir memorizar isso aqui tudo, nem
nem vale a pena você memorizar tudo. Você vai aprender essas regras praticando, tá? Então, quando você for escrever uma palavra, você vai observar. Primeiro, você já sabe o que é oxítono e o que é monossílabo tônico. Então, você vai observar o finalzinho dela. Se ela tiver essas terminações, elas vão receber o acento gráfico, ou seja, esse acento aqui, o acento agudo. Agora, se você está escrevendo lá, você já sabe o que é monossílabo tônico, você sabe o que é oxítono, aí você observa o final dela, aí você tem alguma dúvida, é só você recorrer à regrinha, tá? É assim que funciona, assim, essa parte de aprender alguma coisa, tá? E não memorizar. Então, aprender você vai colocando em prática. Memorizar, você só lê e memoriza, né? Você joga lá no seu cérebro. Aprender não, é quando você coloca em prática, que é o que nós estaremos fazendo nessa aula e também na nossa próxima live sobre esse assunto, tá? Número 1. Compare as palavras que se repetem nos pares de frases a seguir. De acordo com o texto e as regras de acentuação apresentadas, sublinhe qual delas deve receber acento gráfico e justifique. Então, agora aqui, o que vocês vão fazer? Você vai comparar as palavras que repetem nos pares das frases. Então, aqui nós temos pares aqui na letra A e na letra B. Um par aqui e um par aqui. Como vai funcionar isso aqui? De acordo com as regrinhas que nós falamos agora, você vai sublinhar qual delas vai receber o acento gráfico e vai justificar. Então, marcou a palavra lá que você acredita que recebe o acento, você vai voltar aqui e vai olhar se ela cabe nessa regra. E se ela couber nessa regra, você vai justificar a partir dessa regrinha, tá bom? Seguindo aqui. Número 1. Complete as frases a seguir com monossílabos que estão entre parênteses, acentuando quando necessário. Então, gente, tem monossílabos aí que não vão precisar de acentos. Outros, sim. Se ele precisar de acento, você vai colocar o acento nele, tá? Onde que estão esses monossílabos? Aqui entre parênteses, ó. Aqui e aqui. Opa, demais. 2. Escolha uma reportagem de jornal, revista ou internet e retire dela monossílabos tônicos, oxítonos e outras palavras acentuadas graficamente. Escreva a seguir alguma dessas palavras e justifique o uso da acentuação em cada uma delas. Então, não precisa você recortar, colar, imprimir, nada disso, tá? Você vai pesquisar e vai escrever aqui nos espaços. Então, aqui cabe 4, né? Coloca as 4 aqui. E aqui na frente você vai justificar o uso dessa acentuação. Como que eu justifico, professora? É lembrando, né? Voltando aqui a essas duas regrinhas aqui que eu mostrei para vocês, tá? Eu falei que não precisa decorar, que você vai colocar em prática. Então, quando você faz esse tipo de exercício aqui, você está aprendendo e não memorizando, tá? Aí, aqui na página 66, inclusive até marcado lá como tarefa de casa. O que vocês vão fazer aqui na 63? Vocês vão ler essa regrinha aqui, tá? Você vai ler ela aí, se possível, em voz alta. Vai observar o que tem de diferença entre tem sem acento e tem com acento. Durante a nossa live sobre a acentuação das palavras, eu vou fazer um exercício com vocês de acordo com essa leitura aqui dessas duas regrinhas, tá bom? Então, isso aqui é um exercíciozinho aí para casa, tá? Além de responder... Nossa, é difícil escrever com essa canetinha aqui, hein? Direto. Pronto. Então, isso aqui vai ser um exercício para casa. Estudar essas duas regrinhas, porque nós iremos fazer um exercício durante a live. Tá bom, meninos? Qualquer dúvida, qualquer situação adversa que vocês, né, tenham aí com relação às aulas, aos conteúdos, a postagens de atividades ou de trabalhos, já que nós fizemos trabalhos aí nas últimas semanas, basta me procurar que eu estou à disposição, tá bom? Beijo para vocês, uma ótima semana, cuidem-se, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.